Essa mensagem não é para todo mundo. Pode ser que tenha muitas pessoas que vão se conectar com esse vídeo. Mesmo que a mensagem não seja exatamente para você, você ainda pode tirar um bom proveito disso. Se você puder chegar às sincronicidades todas dentro desse vídeo, assim, você vai entender se essa é uma mensagem para você. Eu estou pulando capítulos inteiros aqui, a trazer uma profunda reflexão sobre aquilo que só seria evidentemente entendido no final do curso. Porque esse é um vídeo para aquelas pessoas que levaram o autodesenvolvimento a sério, ou estão levando a sério. Então, você está entrando em ascensão. E há pessoas à sua volta que também podemos dizer que estão em uma ascensão. Mas não é todo mundo que consegue entrar nesse estado energético que você entrou. Porque você já acessou as camadas mais profundas de quem já integrou a sombra e a luz e conseguiu romper com o limite da resistência. Você já entendeu que você consegue alcançar aquilo que você quiser, desde que aquilo esteja integrado com seu coração. O ponto em questão é que a grande maioria das pessoas vão tentar ler o manual, digamos assim, e por conta disso farão a proposta mais básica do mapa mental. E isso vai ficar mais claro à medida que eu for explicando. Existem as pessoas que leem o manual, e existem as pessoas que criam o manual. Tem pessoas que vivem a vida estudando em livros, mentalmente tentando aplicar isso como se já tivessem aplicado, mas ainda não conseguiram ganhar a chave do universo para poder abrir essa porta de conhecimento. Porque não estão na frequência espiritual de transformar o chumbo em ouro. E de ver essa era dourada de fios e códigos dourados não é fácil. Porque existe um tempo natural do desenvolvimento humano. Às vezes, é necessário anos para que aquela manifestação do conhecimento se apresente. Então, vai com calma. Não tenha pressa. Aquele que tem pressa para entender, não entende nada. Então, a primeira coisa é que você não pode ter pressa. Você não pode ter pressa de tentar entender alguma coisa. E quando você estiver lá, nessa frequência do novo mundo, aí sim, será porque você passou pela necessidade de saber na prática que não tem nada a ver com um curso, com consultar os livros. Você pegou o código no olhar. Talvez alguns conhecimentos, alguns livros, algumas situações chegaram até você, mas o conhecimento empírico, a epifania veio da observação das coisas mais simples em que você foi colocado. Essa ampliação de consciência não veio da leitura de livros. Basta a compreensão total sobre as coisas que o texto fala. Porque, perceba, as pessoas podem falar o dia todo sobre algo, sobre espiritualidade, sobre tarô, sobre evolução, sobre conhecimento na busca, sobre seja lá o que for. Mas ainda assim, a gente sabe que é muito fácil um papagaio repetir coisas que chegaram até ele. A maioria das pessoas ficam nos livros tentando entender aquilo que o autor tentou dizer, ao invés de usar a leitura apenas como uma ferramenta de percepção. Eles não leem o que está escrito, leem aquilo que acham que o autor tentou dizer. E ficam limitados a essa perspectiva singular. Quando você vai interpretar um texto, você precisa ser capaz de entender não só aquilo que o autor falou, mas também as coisas que ele não falou. É você ter esse horizonte de consciência para ser capaz de ver o quadro todo. Imagine duas pessoas lendo o mesmo texto. A primeira apenas lê. A segunda entende as palavras, o contexto histórico, o que levou o autor a escrever aquilo, quais problemas ele estava tentando resolver, o que ele pressupõe que o leitor já sabe, o que ele escolheu não explicar. É nesse território desconhecido que você vai expandir a sua percepção sobre o que de fato está sendo dito. O conhecimento que muitos tentam entender, você não apenas entendeu como você é esse conhecimento. Tem pessoas que vão precisar acessar os conhecimentos do Sono do Norte para saber a direção. Tem pessoas que vão passar a vida toda estudando seu mapa astral, ou todos os códigos a respeito dele para tentar encontrar isso. Mas tem pessoas que só de acessar a sua verdade interna, e aquilo que os dá mais prazer fazendo, é que chegam nesse ponto de exatidão. Porque a grande maioria das pessoas não procura por respostas. Eles amam acreditar. Porque acreditar é o único caminho que foi apresentado. Eles amam acreditar, mas odeiam a verdade. E nisso, surgiu uma das tentações mortíferas mais clássicas da humanidade. A questão de substituir a verdade pela própria opinião pessoal. É o que mais acontece. Então você vê pessoas discutindo o que acham ser ideias, mas na verdade são um conjunto de pensamentos herdados, símbolos que eles mal compreendem. Eles não compreendem e ainda se confundem, porque ficam limitados à escrita, ou limitados ao que as pessoas falaram, sem ter o horizonte de consciência para ver o quadro maior. E por isso essa mensagem não é para todo mundo, porque muitas pessoas têm um ego tão inflado que são incapazes de receber mais informações, e analisam o mundo já com esse pré-julgamento inicial.
Como se a verdade tivesse saído de dentro deles. Você já entendeu que você não cria a verdade. Que a verdade já existia muito antes de você nascer. Ou de qualquer religião tentar deduzir o que seria. E é por isso que você tem a capacidade, por exemplo, de continuar assistindo esse vídeo. Porque, de certa forma, você nasceu voltado para a verdade. E você está nessa posição de busca, aberta à possibilidade de aprender, mas esse lugar não está disponível para todo mundo. Quer dizer, todo mundo quer estar nessa posição, nesse lugar que você está. E quando eu digo isso, você precisa tentar me entender para além das minhas palavras. Essa sua posição, digamos, de liderança, nasce do que Nietzsche chamou de vontade de potência. Existe uma força dentro de você que se recusa a permanecer pequena. Uma força que impulsiona a aprender, a evoluir, a criar, a superar os próprios limites. A vontade de potência não é apenas o desejo de ter mais, é o desejo de ser mais. Mais consciente, mais capaz, mais verdadeiro, mais completo. Observe uma semente. Ela não deseja permanecer uma semente. Ela deseja tornar-se árvore. Observe uma criança. Ela não deseja permanecer criança. Ela deseja crescer. Existe em toda forma de vida uma tendência natural à expansão, ao desenvolvimento, à realização de seu potencial. Antes de iniciar os conteúdos, eu quero pedir para vocês visitarem a minha página, porque lá vocês vão ter acesso tanto ao método filosófico quanto ao combo dos conteúdos avançados. O método filosófico é um curso preparatório individual que eu desenvolvi logo após quando o Olavo de Carvalho morreu. Já deixo claro que o método filosófico não é uma tentativa de resumir a obra de Olavo, até porque eu mesmo não teria capacidade suficiente para resumir aquelas 400 mil horas de aulas, todos os seus livros, e-books, artigos e mais uma infinidade de conteúdo. Mas por ter sido aluno de Olavo, eu aprendi a pegar o código no olhar. E é exatamente essa capacidade de chegar até a verdade que você vai desenvolver ao acessar esse método. Você será capaz de entender não só as coisas que o autor disse, mas também as coisas que ele não disse. Você terá esse horizonte de consciência para ser capaz de ver o quadro todo. Então, você não pode ter pressa na hora de tentar entender alguma coisa. Porque aquele que tem pressa para entender, não entende nada. E outra coisa, desistam de tentar fazer qualquer coisa minimamente séria enquanto não tiverem o extenso domínio literário da linguagem. Porque, se você não domina a linguagem, seu pensamento é tosco. Você acha que está se expressando, mas você está confundindo, digamos, conteúdo da sua mente com aquilo que você acha que é da realidade. Então primeiro vai dominar a linguagem, e depois você faz aquilo que se propôs a fazer. Essa é a ideia do método filosófico. Ele é um passo anterior antes de entrarmos definitivamente nos conteúdos avançados, e é por isso que eu recomendo você começar por lá. Porém, ao acessar os conteúdos avançados, o método filosófico vem junto no combo de 7 cursos. E não só isso, mas ao acessar o combo dos conteúdos avançados, você tem acesso a toda a minha plataforma de cursos. Ou seja, todos os cursos que eu já elaborei e ainda vou elaborar durante a minha vida toda, você terá acesso. Obviamente, daqui a alguns anos, esses valores vão aumentar. Então, essa é a sua oportunidade de ter algo completo por um preço ainda melhor. Você começa pelo método filosófico e vai evoluindo até cursos mais avançados como o Enneagrama orientado ao NBTI. Mas assim, antes de estudarmos Enneagrama, MBTI ou qualquer linguagem da personalidade humana, precisamos voltar a capítulos anteriores para que realmente você tenha uma compreensão maior sobre todos esses conteúdos. Porque, antes de aprender alguma coisa, primeiramente, é preciso desaprender algumas ideias que talvez você nunca tenha examinado. Ideias que foram herdadas e repetidas durante muito tempo, sem que haja uma profunda reflexão sobre o tema. Ideias essas que muitas vezes não condizem com a realidade. Então, o método filosófico, que é o nosso curso introdutório, ele tem como objetivo limpar a sua mente, para que você possa absorver empiricamente todos esses conhecimentos. É como servir um bom vinho. Você não coloca vinho direto dentro de uma taça suja. Primeiramente, você limpa a taça, e aí sim você consegue armazenar o líquido, sem que haja alguma alteração no sabor. Então, o primeiro passo é te devolver a capacidade de enxergar além do que as pessoas estão dizendo. Porque pense comigo, o que é a verdade? O que eu digo é verdade? O que eles dizem é verdade? Mas, qual é a verdadeira verdade da vida? Você está realmente disposto a encontrar a verdade? Porque a grande maioria das pessoas confunde a verdade com a sua própria opinião pessoal. As pessoas querem opinar sobre tudo, até mesmo quando não entendem do assunto.
e muito frequentemente estão cheias dessas certezas que nunca foram realmente examinadas, vivendo de uma maneira inconsciente, sem pensar sobre as coisas, adotando argumentos criados pelo falatório geral da mídia, dos seus professores, enquanto acreditam que estão no comando de suas ações. E não só isso, mas espalhando essas desinformações enquanto acreditam que estão defendendo a verdade. Porém, o que você precisa entender é que a sua opinião não é o suficiente para explicar a realidade. A gente consegue chegar em 1% dela, mas não em sua totalidade. A verdade exige preparação, exige observação, inteligência e até mesmo humildade. A humildade de ser capaz de reconhecer que sim, talvez você possa estar errado. É você ser capaz de enxergar a verdade pelaquilo que ela é, da maneira como ela se apresenta, e não da maneira como você gostaria que fosse. Porque é o seguinte, quando entrarmos nos cursos psicológicos avançados, você vai entender que o ser humano tem várias forças internas que influenciam nossa vida consciente. Basicamente, nós não somos uma coisa só. E esses impulsos não estão muito sob nosso controle, estão mais inconscientes. Existe uma energia própria no seu corpo que toma decisões por você, sem que você saiba exatamente disso. É como respirar. Boa parte do tempo você nem pensa sobre isso, porque essa inteligência própria faz essa função por você. E essa energia inconsciente também toma decisões das mais diversas possíveis, desde fazer algo que você não queria fazer, desde ofender alguém. Por exemplo, você já fez alguma coisa e segundos depois se arrependeu profundamente de ter feito aquilo? Então, esse é o ponto. Às vezes, nós tomamos decisões inconscientes, sem perceber de onde veio a motivação real para fazê-la. E pelo fato de você ter tido esse comportamento, você acredita que foi uma decisão consciente sua, que você escolheu agir dessa forma, quando na verdade você é apenas mais um refém de forças inconscientes que você não compreende. Carl Jung disse: enquanto você não transformar o inconsciente em consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Isso ficará mais claro à medida que você for avançando nos cursos, mas muitas vezes o que os humanos chamam de destino é causado pela sua própria estupidez. E é por isso que você está aqui. Se você continuar se aprofundando no que eu tenho para te ensinar, você vai aprender a pensar com mais precisão. Vai aprender a observar seus próprios impulsos e defesas do ego. O mapa mental não é apenas um curso, ele é um guia de orientação intelectual, uma ferramenta para que você consiga olhar para si mesmo, para os outros e para o mundo com mais precisão. A ideia é fazer você parar de viver no automático, fazer você perceber que existe uma arquitetura invisível por trás do comportamento humano, que existe uma lógica por trás das suas escolhas. O objetivo é desenvolver a percepção. É olhar para uma pessoa e não ver apenas o comportamento externo, mas entender as estruturas internas que as fazem se comportar dessa forma. Ou seja, é você entender o porquê as pessoas fazem o que fazem, por que alguns são mais bravos, qual a motivação por trás dessa atitude. Porque, se você não perceber essas forças inconscientes que nos influenciam, você continuará inconsciente, enquanto acredita que está no comando. Você continuará confundindo a realidade com essas interpretações da mente, e é por isso que a maioria se confunde, porque a sua mente já está tão cheia de conteúdos internos que não há mais espaço para novas informações. Dessa forma, as pessoas acreditam que sabem de tudo, quando na verdade não sabem de nada. E são esses que geralmente são extremamente confiantes sobre aquilo que acreditam, e espalham as desinformações como se fosse a verdade. Por isso, você precisa aprender a rejeitar o que os outros estão dizendo. Até mesmo o que eu estou dizendo deve ser rejeitado. Quer dizer, existe algo aqui que você consegue absorver e aplicar na sua vida, mas a ideia central é que você seja capaz de chegar até a verdade, não porque foi eu que disse, mas porque a verdade é a única coisa que você consegue perceber. Por isso, antes de perguntar qualquer coisa que seja, existe uma pergunta anterior que antecede todas as outras. Você está disposto a ser educado? E aqui, educação não significa aceitar uma doutrina. Educação no sentido mais profundo é a formação da inteligência para a qual ela seja capaz de se orientar na realidade. O professor, quando é verdadeiro, não existe para substituir a consciência do aluno. Ele existe para provocá-la. Ele não deve pensar no lugar do aluno. Ele deve conduzir o aluno até o ponto em que ele já não consiga mais fugir da própria responsabilidade de pensar.
uma lâmpada acesa durante uma parte da travessia. Mas quem atravessa é o aluno. Quem precisa aprender a enxergar é o aluno. Quem precisa desenvolver os próprios olhos interiores é o aluno. E é por isso que esse vídeo é um apelo para que você se torne meu aluno. Mas não no sentido fraco da palavra. Eu não quero que você seja meu aluno como alguém que apenas consome as aulas. Eu quero que você entre nessa jornada para desenvolver suas próprias faculdades interiores. Atenção, linguagem, discernimento, memória, imaginação, julgamento, profundidade moral. Assim, você pode permitir que a verdade tenha mais autoridade do que a sua própria preferência. Submeter a sua própria alma ao tribunal da realidade e deixar que a inteligência organize o sentimento e não que o sentimento se disfarce de inteligência. Parece uma proposta interessante, você não acha? Eu digo isso porque o Brasil hoje precisa urgentemente de uma geração mais consistente e qualificada. Não porque as pessoas sejam incapazes, mas porque foram, grande parte, treinadas para viver dispersas, foram ensinadas a acumular informações sem conseguir conectá-las. E quando uma geração perde o amor pela profundidade, ela começa a produzir indivíduos frágeis, mesmo quando esses indivíduos pareçam inteligentes. Frágeis porque não suportam confronto com a realidade. Frágeis porque não conseguem sustentar uma investigação longa. Quando olhamos para os grandes nomes do passado, percebemos que eles não pensavam em pedaços tão pequenos da realidade. Havia neles uma tentativa de contemplar o homem inteiro, a alma inteira, a cidade inteira, a ordem inteira das coisas. Depois dos primeiros grandes sábios, gerações inteiras carregaram essa chama e a filosofia atravessou séculos. A investigação sobre o homem se aprofundou. A alma foi sendo observada por linguagens diferentes. A psicologia, a religião, a política, tudo isso tentou, cada qual à sua maneira, responder a essas perguntas sobre o que é um ser humano. Então, com o passar do tempo, o conhecimento foi se especializando. Dessa forma, a inteligência humana ganhou precisão em muitas áreas, mas perdeu em muitos casos a visão do todo. O homem moderno sabe detalhes cada vez mais técnicos sobre partes cada vez menores da realidade. Mas muitas vezes já não sabe organizar essas partes dentro de uma imagem completa da existência. Portanto, a proposta do mapa mental é muito menos sobre entregar as respostas mastigadinhas e fácil, com uma espécie de motivação momentânea, mas sim revelar o caminho das pedras com todas as indicações bibliográficas e literárias, indo direto à fonte do conhecimento. Mas, antes de aprender qualquer coisa, você primeiro precisa sair da confusão em geral que as outras pessoas fazem. A maioria das pessoas não cria uma própria visão de mundo. Elas foram sendo lentamente ocupadas por vozes externas, um pouco do que ouviram na escola, um pouco do que copiaram dos amigos, da mídia. Então, depois de anos sendo atravessados por discursos que nunca examinaram, elas dizem, essa é minha opinião. Então, essa é a mensagem que eu tinha para você. Espero que ela seja ouvida e compreendida. O mapa mental completo você encontra no digitalnara.online. Agora, se você é pobre e miserável, você pode começar pelo método filosófico. Afinal, é o curso mais importante de todo esse curso. Ok? É isso? Todo mundo feliz? Então é isso, pessoal. Acesse os conteúdos avançados e torne quem de fato tu és.